Olá pessoal, eu gostaria de apresentar um pequeno projeto que eu desenvolvi há alguns anos atrás. O objetivo aqui é buscar inspiração, ideias, rumos, através da opinião e comentário dos amigos, pessoal que atua nas áreas de automação, proteção e controle, treinamentos e na escovação de bits pura e aplicada. O propósito do projeto era me ajudar no estudo e prática de protocolos de comunicação de sistemas escadas, com ênfase no sistema SAGE, começando pelos mais simples, como Modbus, IEC-101 e o IEC-104. Então, começou com um script simples, onde eu fazia simulação de mudança de estados de pontos digitais, na época não era nem através de interface, era no script mesmo. Pontos analógicos, simulação de ligação operacional ou não, recebimento de transmissão de comandos, e assim por diante. Aos poucos, fui acrescentando algumas funcionalidades e achei melhor desenvolver uma interface gráfica para facilitar a interação com o aplicativo. Por isso, a escolha de uma interface que já era conhecida. Começou como uma brincadeira, mas isso aqui é só uma máscara. Eu posso, através de uma configuração, eu vou mostrar depois o arquivo de configuração, a gente consegue selecionar outras máscaras. Após concluir a primeira interface, eu comecei a projetar um sistema para execução de scripts. Então eu projetei uma pequena máquina virtual, uma VM, criei um conjunto de instruções e comecei a preparar uma linguagem que poderia ser compilada e rodar nessa pequena VM. E assim então implementei. Então eu desenvolvi uma linguagem que eu chamei de linguagem PEX, pilha de expressões. Na verdade ela não é uma linguagem completa. Ela aceita aqui os operadores muito parecidos com o da linguagem C, operadores E ou atribuição, cálculos aritméticos também, porque eu posso trabalhar com variáveis analógicas para fazer a simulação do sistema, ou então digitais. E também inventei alguns operadores, como esse arroba aqui, ele tem a função de temporizador. Então, a partir de uma variável de entrada, aqui ele recebe uma expressão que determina o número de ciclos que ele vai esperar para sua ativação. E aí essa variável que recebe o resultado do operador, de temporização, ela só vai ser ativa após a contagem desse tempo. E criei também o operador flip-flop, que é esse aqui. O jogo da velha. Então eu tenho de um lado o set e de outro lado a informação reset. Então se eu tiver o set, a variável que recebe o resultado do flip-flop ele é ativo. Depois eu posso retirar esse set, ele pode voltar para zero e a variável vai ficar ativa. Então ele tem a função de um biestado. E se a variável reset receber o valor 1, é resetado esse valor, volta a zero. E o reset tem prioridade sobre o set. Então esses foram os operadores que eu criei. Eu falo que não é uma linguagem completa porque eu não implementei ainda instruções de controle de fluxo e definição de funções e outros recursos que linguagens mais avançadas teriam, mas aqui é o suficiente para eu dar todo o controle da interface, do IAD virtual aqui. Então aqui eu salvo essa lógica, faço a compilação. A compilação, na verdade, ela está sendo feita no just in time, no início da aplicação. Então quando eu fecho o programa, rodo de novo, ele vai ler as últimas alterações que a gente fez no programa e vai executar. Uma das alterações está pendente para que permita eu fazer a alteração online. Então, para exemplificação do funcionamento, eu tenho aqui uma porta E, as duas entradas dela e aqui o resultado. Então, através do clique simples eu consigo fazer a ativação das entradas e a saída ela é calculada baseado nesses valores, tanto que essa aqui eu não consigo atualizar ela manualmente, ela é fruto do resultado dessa operação, da operação E entre os dois operandos. A mesma coisa aqui embaixo para uma porta U, então se eu tiver ativação de qualquer um dos operandos, o resultado é ativo. Aqui eu tenho o timer, onde eu posso configurar o número de ciclos que ele deve aguardar. Ele vai ser uma soma dos ciclos de 1 a 4. Na verdade são potências de 2, então 1, 2, 4 e 8. E aí quando eu atuo aqui a entrada do set, ele vai contar esse número de ciclos e vai ativar
o Alt após esse tempo. Então esse é o temporizador. E aqui é a mesma coisa do flip-flop, né? Onde eu tenho a função set, e assim ele ativa a saída e ela vai se manter, né? Então funciona como se fosse um relé biestável e só vai resetar então quando eu tiver o sinal de reset. E se eu tiver os dois sinais, prioridade aqui do reset. E aqui no arquivo de configuração, né, eu crio aqui também o diagrama, crio os equipamentos e interligo eles, né, conecto eles a certas posições de estado internos aqui que são trabalhados também pela lógica, tanto para gerar relatórios, né, enviar os reportes pelo protocolo, como para receber também comando. Um exemplo aqui do disjuntor, deixa eu chavear, acho que o único que eu implementei que na verdade foi o disjuntor. Então aqui eu tenho o comando de fechamento, ele vai chegar aqui e vai atuar um biestável que mantém então o estado desse disjuntor. Então ele tá sendo simulado através de um biestável, né, esse flip DJ. Posso também fazer aqui o comando de abertura, aqui seria a chegada desse comando. Inclusive quando no meu primeiro desenvolvimento ele funcionava em comunicação com o SAGE, então ele recebia comandos, né, emitidos pelo visor de telas do SAGE. Só que era um protocolo próprio que eu tinha criado com o SAGE também em modo treinamento. Agora eu estou fazendo a conversão para utilizar um protocolo real, né? Estou passando por enquanto para o IE64. E como está em transição, na verdade deixou de funcionar o anterior e eu não estou com ele funcionando ainda no 104, então está um trabalho pendente. Mas a ideia é essa, então eu recebo aqui os comandos e ele atua sobre as informações aqui, os estados do equipamento, e aí eu consigo fazer a simulação completa. Esse aqui eu não implementei o comando, mas eu liguei ele com essa variável, seria como se fosse a informação vinda do campo, então eu posso falar que a seccionadora está fechada. Esse A3 e a A7 eu não consigo atuar porque elas estão sendo calculadas no programa. Inclusive eu coloquei como uma função de timer, por isso que elas ficam se alternando, né, em tempos diferentes. Coloquei tempos diferentes. E aí eu tenho cálculo de permissivo aqui, por exemplo, para a seccionadora 1, que depende do chaveamento. Então a gente vê que tem horas que ele é habilitado, tem hora que ele é desabilitado, conforme o estado dessas seccionadoras que estão variando, né, pelo programa que está sendo executado. A 9 eu consigo, porque eu também o estado dela não está sendo calculado pelo programa. E a mesma coisa a chave terra. A gente vê que isso aqui se reflete instantaneamente no diagrama, né? Então ele reflete aqui todo o estado interno, né, a representação interna dessas informações. Tenho aqui também a chave local remoto, né, está ligada aqui com um ponto, esse LED, né, indicando, e a chave de interlock, só que ainda não tem funcionalidade. Ela só ativa o LED, mas eu não coloquei nada no programa bloqueando a interface. Quando funcionava o protocolo, ele subia informação para o SAGE, né? Mas aqui ainda não tem nenhum funcionamento. Também é um trabalho pendente. E eu acho que é isso que eu tinha para mostrar. Eu queria mostrar aqui o arquivo de configuração. Esse aqui é o arquivo onde eu defino aqui os equipamentos, né? O nome, o label que ele vai ter lá no diagrama, o tipo de máscara, né, que ele utiliza, se é seccionadora vertical, horizontal, a posição dele no display e assim por diante. A ideia depois é desenvolver um aplicativo que permite fazer esse desenho de forma mais simples, né, facilitando a configuração. Aqui eu tenho a configuração, né, dos pontos de comando, pontos digitais, pontos analógicos. Então isso aqui quando funcionava ainda a comunicação lá simulada com o SAGE. Isso aqui também é um trabalho aí pendente. E aqui então eu tenho os módulos, né? Então eu tenho primeiro o módulo da CPU. Aqui eu configuro, né, se o módulo ele tem display ou não, qual a largura, né, com a máscara, os LEDs, a configuração de cores dos LEDs, se o LED é invertido ou não, e assim por diante, né? Bem, meus amigos, se alguém tiver interesse em conhecer o aplicativo, ajudar nos testes ou qualquer ideia, crítica ou sugestão, fique à vontade para entrar em contato. Obrigado pelo seu tempo e atenção e até mais.